Essa semana tivemos um alerta para os investidores de fundos imobiliários, pessoal, exatamente. A Esquadra Investimentos alertou sobre alguns perigos que envolvem essa classe de ativos e, como de costume, o mercado deu aquela balançada. Na verdade, ela disse o que a gente sempre fala aqui no canal, que são as armadilhas para aqueles investidores geralmente iniciantes, ambiciosos, que colocam seu rico dinheiro naqueles fundos que pagam os maiores dividendos. Simplesmente o camarada vai lá, pega os mais de 400 fundos imobiliários disponíveis, mete um filtro dos que pagam os maiores dividendos e socam todo o dinheiro que tem nesses ativos, sem saber ao menos da onde está vindo toda aquela grana que está sendo distribuída aos cotistas, que em alguns casos entregando até o que ainda não receberam. Foi justamente esse o alerta, dito pela Esquadra. Para se ter uma ideia da relevância que ela tem no mercado, foi essa gestora de investimento que descobriu as divergências, as fraudes no balanço aí da IRBR3, uma empresa de resseguros que inclusive eu já tive em carteira, na época aí que eu só investia em ações caindo os pedaços. Eu pegava aquelas empresas mais judiadas na esperança que iam se recuperar, dobrar e até triplicar de valor. Essa época eu ainda não tinha uma estratégia definida e hoje em dia eu tenho uma carteira mais voltada para a aposentadoria. Mas enfim, a Esquadra soltou essa carta, como eles costumam dizer. Ela tem 22 páginas e eu peguei somente o trecho que ela se mete aí em falar dos fundos imobiliários, que diz o seguinte: por aqui, diversos fundos imobiliários possuem a prática de pagar dividendos superiores à geração de caixa recorrente de seus ativos, enquanto se amparam em repetidas emissões primárias. Como esse padrão de comportamento não se sustenta no longo prazo, há chance não desprezível de surpresas negativas para a cotista de algum desses fundos, que nos últimos anos cresceram de forma importante no portfólio de pessoas físicas brasileiras. Essa parte a gente já consegue entender para qual tipo de investidor ela está direcionando essa mensagem. Gente, eu gravo vídeo desde 2020 e eles estão aí para provar que eu sempre estou falando que dividend yield não é critério único para tomada de decisão. Jamais a gente pode escolher um fundo imobiliário olhando exclusivamente o quanto que ele paga de dividendos e descartar todas as outras métricas de avaliação. Eu recebo frequentemente comentários criticando o baixo retorno da minha carteira, mas eu prefiro mil vezes receber menos, porém ter aquela grana previsível caindo na conta todos os meses. Eu já mostrei algumas vezes a linearidade dos rendimentos da minha carteira de fundos imobiliários na medida aí que eu vou fazendo os meus aportes mensais. E gente, não tem susto. O plano é esse, é crescer de pouquinho em pouquinho e com ativos de qualidade e seguro. Eu não estou dizendo que você não deva ter fundos mais arriscados, que pagam dividendos acima da média, tipo 2% ao mês. Mas você precisa ter ciência que esses altos retornos caminham juntos com os riscos e muitas vezes podem não ser sustentáveis. O pessoal está irritado aqui de tanto eu usar o exemplo do HCTR11, mas está aí. Em determinado período eu recebia mais de R$100 por mês e de repente eu vi meu dividendo se dissolver pela metade. Só que isso se torna imperceptível quando a maior parte da minha carteira é composta por ativos mais conservadores, de mais qualidade, que pagam menos, porém pagamentos sustentáveis e sem surpresas negativas. Infelizmente, os fundos com dividendos elevados atraem bastante cotista, mas a escolha dos ativos não deve jamais ser focada no valor pago no último mês, tampouco no dividend yield, que é o total aí que o fundo pagou por cota nos últimos 12 meses em relação ao valor de mercado. O dividendo ele deve ser avaliado de forma bem mais ampla, considerando a capacidade de manter essa receita de forma orgânica. Tem um fundo aqui que mostra isso com muita clareza. Olha só o dividendo por cota do KNRI11. Notem a regularidade do pagamento sendo ajustado ao longo do tempo. Independente de quanto ele está custando no mercado, isso aqui para mim é a fotografia nítida de um fundo com alto potencial de me aposentar e que muito provavelmente eu vou carregar para sempre dentro aqui da minha carteira de investimento. E aí vem um investidor que só foca na renda, avalia somente isso aqui, um dividend yield que não chama tanto atenção e muito provavelmente ele desiste de investir no ativo de mais qualidade e vai correr riscos desnecessários em fundos com resultados embelezados que na verdade estão com a corda no pescoço. Essa carta talvez sirva aí para dar um choque de realidade naqueles investidores mais ambiciosos que prezam principalmente para a renda turbinada. E se você é um investidor mais conservador, assim como eu, deve estar bem tranquilo, sem grandes preocupações, porque a gente já sabe que retorno é proporcional ao risco e quanto maior, mais arriscado é o investimento. Não é para desesperar, Inclusive a Esquadra aí já teve até suspeita de manipulação de mercado, então
Continue aí seguindo sua estratégia, os fundos imobiliários são um excelente tipo de investimento e eu tenho uma boa grana investido nessa classe de ativos. Mas obviamente que é importante, né, pelo menos, a gente entender da onde está vindo essa renda de um fundo imobiliário. Não é só o histórico, né, mas a sustentabilidade da renda aí para o futuro. Afinal, nós estamos falando de um investimento de longo prazo. Não há garantias, não há promessas e nem acordos. É um investimento, né, possui riscos e precisa ser analisado e entendido. A boa notícia para a gente, né, que não é um negócio complexo, qualquer pessoa tem condições de analisar e compreender esse tipo de negócio e suas particularidades. Basicamente, a renda que a gente recebe aí como investidor vem principalmente dos aluguéis dos imóveis, isso, né, quando a gente fala aí de um fundo de tijolo. Dos fundos de papel, vem principalmente da remuneração dos CRIs ou demais títulos de dívida que o fundo possui. Não existe renda, né, se não houver um bom patrimônio, uma boa gestão, por isso, antes de pensar em capacidade de gerar renda no futuro, comece olhando a qualidade. Avalie seus imóveis, a qualidade aí desses empreendimentos, a localização, os gestores que estão por trás aí da estratégia do ativo. Lembre-se que bons imóveis em boas localizações atraem e mantêm bons inquilinos. E são eles, né, os responsáveis em gerar receita e garantir que o fundo distribua no mínimo 95% desse lucro aos cotistas. A apuração desse lucro é semestral, mas a distribuição geralmente é mensal, que aliás é um dos motivos, né, que faz essa indústria só crescer. Se seu objetivo é investir em fundos imobiliários é geração de renda, a sua estratégia deve ser muito bem analisada, para que você tome decisões seguras e não se frustre no meio do caminho. Isso vai além de conhecer apenas o dividend yield do fundo ou o valor que foi distribuído aí no mês anterior. Dedique tempo e atenção para analisar a capacidade de geração de renda de um fundo imobiliário e principalmente se essa renda é sustentável para o futuro. Bons investimentos, se inscreva aí no canal e a gente se vê no próximo vídeo.